Tá aparecendo os vídeos pra vocês? Aqui é a página do YouTube? Ok, Tá, pra agora mim. você bota para rodar para a gente saber se o áudio está funcionando. Tá. Olá, pessoal. Eu me chamo Michele Sotti. O artigo que eu apresento hoje se Tá chama rodando o Otimização áudio? do Gerenciamento Tá de Tá rodando. rodando, sim. Recursos Urbanos por meio de mineração de Ah, então dados. ótimo. Então tá, compartilhei certinho. Interromper. Salas geralmente ficam vazias nas primeiras sessões, né, do início da manhã. Sim. Já são 8h30. Como é que vocês... Só temos... Podemos esperar mais 10 minutinhos? O que que vocês acham? Ou vocês querem começar logo? Eu faço o que vocês decidirem. Podemos, Tudo bem Opa, podemos esperar. esperar. pronto, Michele. A outra... Então, pronto. O mais importante já temos, que são as pessoas, né, os autores que vão apresentar os trabalhos, né? Bom dia, Michele. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Sim. Bom dia, sim. Beleza. E aí, assim, eu, vocês já devem estar sabendo que a gente pode tanto passar o vídeo, né, quanto fazer a apresentação aqui no, fazendo compartilhamento nos slides, né? E aí vocês decidem como é que vocês querem fazer a apresentação. Eu tenho uma ordem aqui de apresentação, que é, o primeiro é o papel da liderança inspiradora, que é o do Cláudio Márcio, depois, gestão de resíduos sólidos, um artigo em que eu sou uma das coautoras. O terceiro é a otimização do gerenciamento de resíduos sólidos, e o quarto é Vale da Esperança, né, que é o da Paula Ferreira. Podemos seguir essa ordem, a ordem que estava apresentada lá na minha agenda para a gente fazer a discussão, tá ok? Ok. Podemos começar com o Cláudio Márcio, né? O papel da... Você vai apresentar ou vai pedir para a Aline colocar o vídeo? Eu vou pedir para colocar o vídeo, porque ele está, né, ele tá nos 8 minutos, né, requeridos, né, e aqui eu posso estender um pouco mais, né, porque a gente vai sempre se empolgando, né. Então eu fui fazendo, apresentando, deu 15 no primeiro, depois no segundo deu 20, até chegar nos 8, foi difícil. Então a gente passa o vídeo e depois tem, né, tempo para discutir, né. Eu compartilho com o Márcio aí. Também comecei com 15, tive que ir gravando até chegar em 8. Quase fiquei sem voz no final, mas tudo bem. Podíamos desligar o microfone, né? Já pode começar, professora? Pode? Olá, meu nome é Cláudio Márcio de Almeida. Tá saindo o som? Tá saindo. Só parou.
sou mestre pela FUCAP, estou concluindo aí meu doutorado e sou um dos autores, juntamente com o professor Emerson, desse artigo, cujo título é O papel da liderança inspiradora e orientação para o valor na responsabilidade social corporativa e seus impactos na imagem e apelo emocional das grandes empresas. Bem, pelo título, a gente pode perceber que se tratam de duas variáveis, né, a liderança inspiradora e a orientação para o valor, né, influenciando aí a responsabilidade social corporativa. A gente espera que seja uma influência negativa, né, e, e que a irresponsabilidade social corporativa, aí sim, afetando de forma negativa a imagem e o apelo emocional das grandes empresas. Né, uma breve informação aí dos autores, né, Cláudio Márcio e o Emerson. Uma informação, eu sou de mercado, eu trabalho na Vale há 24 anos, por isso que né, essa temática me agradou bastante, e o professor Emerson, meu orientador de pesquisa. Então, assim, em termos de contexto, eu trouxe justamente um exemplo ocorrido aí na empresa Vale, que mostra justamente essa divergência entre uma mensagem essencialmente positiva, isso é comum nessas grandes empresas, né, voltadas à responsabilidade social corporativa, e por outro lado, casos aí de responsabilidade social corporativa, aqui é um caso extremo, né, no caso de Brumadinho, que ocorre aí com demasiada frequência, né? Não tão extremo como esse, mas outros casos de responsabilidade social corporativa que é comum a gente observar. Aqui está um outro exemplo ocorrido aqui na Arcelor. Aqui em cima a gente vê essa mensagem essencialmente positiva, e por outro lado aqui recentemente, aqui em outubro de 23, uma explosão aqui no Cazaquistão vitimou 46 trabalhadores e tiveram consequências graves aí para a Arcelor. Então a gente adotou aí um conceito, né, para direcionar toda a pesquisa, e que é a responsabilidade social corporativa refere-se a ações ou atividades empresariais que causam danos negativos aos interesses de uma gama de stakeholders, independente se forem intencionais ou não intencionais. Stakeholders esses que podem ser comunidades, governos, investidores, né, os próprios empregados, acionistas, etc. Então, o objetivo, como eu falei lá no início do título, é observar o efeito da liderança inspiradora na orientação. A gente entende que a liderança ela pode maximizar a orientação para o valor, e que ambas podem minimizar ou mitigar a irresponsabilidade social corporativa relacionada a colaboradores, fornecedores, meio ambiente e comunidade, e que ambas dimensões podem afetar negativamente, ou seja, impactar negativamente tanto a imagem quanto o apelo emocional das empresas. Então, esses foram os construtos definidos, né, da responsabilidade social corporativa. 4 variáveis: liderança inspiradora, orientação para o valor, imagem e o apelo emocional. Então, o modelo proposto que a gente traz aqui é justamente a liderança influenciando positivamente a orientação para o valor e negativamente a responsabilidade social corporativa de empregados, fornecedores, meio ambiente e comunidade. A orientação para o valor, negativamente ambas as dimensões da responsabilidade social corporativa, sendo que essas, né, impactando negativamente a imagem corporativa e o apelo emocional. Uma observação: se tratam de dois construtos aí reflexivos de segunda ordem, formados por variáveis, né, construtos de primeira ordem. Então, a metodologia adotada foi uma pesquisa quantitativa, descritiva, transversal. O campo de estudo foram as empresas de grande porte, a população-alvo empregados, e o método de amostragem não probabilístico por acessibilidade. Então, a gente definiu 30 afirmações, utilizamos essas referências das escalas, adicionamos 12 perguntas para mensurar as características demográficas, e ao final obtivemos aí 293 respostas válidas. Entendemos que a amostra estava adequada, fizemos a adequação da amostra para ver se tinha algum tipo de viés. Não foram observados viés através do CMV e do CMB. Fizemos análise de dados através de modelagem de equações estruturais, análise de componentes confirmatórias, e depois, ao fim, realizamos aí os testes hipóteses. Tá? Então, não tivemos problema de consistência interna e validade convergente. Algumas variáveis não obtiveram carga fatorial e VIF, né, apresentou problema de multicoliniaridade, foram excluídas. Também não tivemos problemas de validade discriminante.
E o resultado após o teste de hipótese é o seguinte: então a liderança inspiradora, ela realmente influencia, há uma indicação de que ela influencia positivamente a orientação para o valor. Então, quanto mais liderança, mais orientação para o valor. Influencia negativamente todas as dimensões da responsabilidade social corporativa observadas no estudo, e a orientação para o valor só foi significante aqui na responsabilidade social dos empregados e fornecedores. Ambas as dimensões afetam negativamente, né? Isso é bem interessante que a gente conseguiu confirmar que afeta negativamente tanto a imagem corporativa quanto o apelo emocional. Por fim, como conclusões, né, como a gente citou lá, né, a liderança imediata inspiradora e a orientação para o valor devem ser considerados, né, pelas empresas para mitigar os eventos de responsabilidade social corporativa nessas dimensões aí de empregados e fornecedores. E no caso da comunidade e meio ambiente, a gente viu que só a liderança imediata, inspiradora, foi significativa. E esses comportamentos aí socialmente responsáveis, eles realmente afetam tanto a imagem quanto o apelo emocional. Contribuições teóricas e práticas, a gente verifica, a gente observou, né, que a gente trouxe aí com um certo ineditismo, né, esse modelo aí de interações da responsabilidade social com variáveis relevantes. A liderança inspiradora imediata é a primeira vez que encaixa no estudo com essa temática, orientação para o valor também, e trouxemos aí o apelo emocional como uma variável importante dentro da formação da reputação corporativa. E a gente sugere, assim como aplicação prática, atenção na seleção de líderes, né, que esses líderes possam ser inspiradores, e trabalhar para ofertar valor aos stakeholders, né, estabelecer políticas rígidas, né, para a eliminação da irresponsabilidade social corporativa e, consequentemente, preservação da reputação corporativa. Como a gente não mensurou, não consegui verificar a significância da orientação para o valor nas comunidades e no meio ambiente, a gente sugere uma pesquisa qualitativa para tentar definir, né, identificar por que isso aconteceu. Sugere também aplicar essa pesquisa a stakeholders externos, né, dessas empresas, e fazer depois um estudo comparativo. Aplicar o estudo em países de culturas distintas, inclusive a gente fez esse estudo, né, como complemento da nossa tese, coletamos percepções de empregados de outros países, né, culturalmente distintos, e também fazer um estudo de caso, aprofundar dentro de uma empresa envolvida com casos sérios aí de responsabilidade social corporativa. Bem, muito obrigado pela atenção, estou à disposição aí para discutir o trabalho. Obrigada, Cláudio, Márcio. Você quer fazer mais alguma consideração aí? Não apareceu no vídeo? Não, olha só, é importante, assim, apesar do trabalho ter sido enquadrado nessa questão de gestão socioambiental, a responsabilidade social corporativa, ela é uma variável, né? Ela é muito ampla, ela não só afeta, a gente é fortemente impactado por casos de impactos ambientais, como Brumadinho agora, e Mariana um pouco antes, né? Mariana, inclusive, considerado um dos, né, dos acidentes aí ambientais mais relevantes do mundo. Mas a irresponsabilidade social corporativa afeta outras variáveis, né? A gente vê casos aí de fraudes bancárias, né? Tivemos o caso da Americana recentemente, né? Então, só essa consideração, essa temática da responsabilidade social corporativa, ela, né, foi sugerida pelo meu professor. Ele é especialista em marketing, então ele tinha uma um direcionamento, e a gente conseguiu trazer isso para o mundo corporativo, né, fazendo uma pesquisa aí que consiga realmente contribuir com diretrizes para essas grandes empresas, né. Então, assim, de forma geral é isso. Isso é um primeiro artigo da tese, né? A tese é formada por 3 artigos, né? Inclusive vou defender a banca agora, dia 22 de novembro. Então, é esse artigo científico que também a gente está tentando publicar em revistas especializadas. É isso. Então, assim,
uma pesquisa assim que tem um cunho inédito, né, de trazendo essas variáveis. Foi pela primeira vez a gente considera o líder imediato, né? Normalmente quando você tem um caso de responsabilidade social corporativa, se pensa muito na figura da alta liderança, né, do CEO e dos diretores executivos. Então a gente trouxe para o líder imediato, os supervisores, os gerentes imediatos, né, tentando capturar essa percepção. Então é isso, eu estou aberto aí para discutir aí o trabalho e melhorá-lo, né, inclusive. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem a Aline, Paula, Michele? Não? Eu Então, queria só perguntar. Desculpa, acho que eu devia não, ter vou levantado a mão. falar. Mas eu queria só entender qual que foi o seu público da pesquisa, não ficou claro para mim. Qual que foi, acho que foi divulgado por meio do LinkedIn, né? Pelo que você trouxe no slide e outros meios, mas eu queria saber quem respondeu a essa pesquisa, assim. Foram as pessoas que foram atingidas, enfim, Não, quem público respondeu em foram os geral? empregados. A gente fez uma pergunta de controle, né? A gente enquadrou grandes empresas nos critérios aqui do Brasil, né? Empresas com mais de 500 empregados. Então tinha essa pergunta de controle no questionário. A gente poderia ter passado, mas o tempo era muito curto, né? Então tinha essa pergunta de Aham. controle. Os empregados eles tinham que, né, estar atuando em empresas com acima de 500 pessoas. Na verdade, a gente conseguiu, dentro da amostra, né, a grande maioria dos empregados que responderam, né, trabalhavam em empresas com mais de 10 mil, 50 mil, 60 mil, até mais de 100 mil empregados. Então, a gente achou que essa população ela ficou bem enquadrada dentro do que a gente esperava no estudo. Assim, é muito difícil fazer um estudo desse tipo probabilístico. Então, foi por acessibilidade mesmo, através de e-mails, né, rede social. A própria FUCAP ela tem uma plataforma que a gente solicita, eles divulgam para toda a comunidade acadêmica, né? Então, foi isso, foram os empregados que estavam atuando em empresas de grande porte, dentro dessas É, características aí. terminou, Paula? Obrigada. Sim, Essa era, inclusive, uma das minhas perguntas, né? Eu acho que a Paula deve ter visto o LinkedIn na tua apresentação, mas no teu trabalho sim. não tem. Como é que como é que foram acessadas, né, as pessoas, os empregados, né, que na realidade é uma coisa que fica também na apresentação, eu acho que também não fica muito claro isso, né? Era uma sugestão que eu ia colocar, assim, a gente, só depois, que você chega lá na metodologia, é que fica claro que você está querendo um ponto de vista, né? Eu vou desenvolver a modelagem de equações estruturais a partir do ponto de vista desse stakeholder aqui, que é o empregado, né? Uhum, Foi uma coisa que, foi da minha leitura, que eu fiquei em dúvida. Então, assim, também lá não diz sobre como é que você disparou e-mail, entrou em contato, uhum, como é que é isso? Eu acho que às vezes, você está pensando em publicações futuras, esclarecer melhor, eu acho que assim, sua abordagem mais quantitativa, né, acaba passando por cima de algumas questões que o pessoal fale, tem mais interesse. Eu digo, como foi que uhum, cheguei a uhum, 293, né? Como é que essas pessoas foram encontradas? Então, uhum. também era uma coisa que era uma das questões que eu queria apresentar para você, né? Tá, Outra ok. curiosidade, né? Eu acho que assim, nem se trata muito de sugestão, né, para melhoria, para pesquisas futuras, mas é curiosidade mesmo, né? Assim, por que que está trabalhando com escala de irresponsabilidade e não com escala de responsabilidade, né? Assim, qual foi a motivação de trabalhar com irresponsabilidade e não com responsabilidade? Porque aí no texto você até diz, né, Márcio, que tem muito mais luz sobre, né, os construtos, né, as variáveis que estão relacionadas lá com Uhum, responsabilidade do que com irresponsabilidade, né? uhum. Acho Aí que é. era uma pergunta, outra pergunta que eu queria falar para você era essa. Você quer responder Uhum. logo, aí depois eu coloco as outras. Ah, não, a primeira sugestão eu agradeço, né? Acho que na
redução do texto para encaixar nos critérios do CMEAD, eu acho do que eu devo ter SEMEAD? omitido, porque a gente detalha bastante isso na tese, então acho que foi uma boa sugestão de prestar mais atenção nesses aspectos metodológicos, né, são importantes mesmo. Obrigado pela sugestão. E a responsabilidade social corporativa, quando o professor me sugeriu esse tema, eu não sabia absolutamente nada, justamente por isso, porque a responsabilidade social corporativa é amplamente divulgada, né? Tanto nas empresas e tem muitos artigos, muitos estudos e cada vez mais evoluindo. Então tem um estudo lá do Lange em 2012, que ele é seminal, ele diz justamente isso: precisamos falar sobre responsabilidade social corporativa, tanto né, no mundo acadêmico quanto dentro das empresas. Colocar essa temática, né, para ser dita, né? Então, foi muito em função disso, por isso que eu me interessei nesse tema. O professor queria fazer alguma coisa relacionada a varejo, e eu trouxe essa vivência, porque eu estava lá na Vale quando aconteceu o Brumadinho, né? Então, fui fortemente impactado. A gente não podia sequer usar o uniforme fora da empresa, né? Durante um bom período, né? Então, acho que essa é a motivação, né? Colocar essa temática, né? A gente produz um artigo tecnológico para divulgar dentro das empresas, justamente para a gente começar a falar da responsabilidade de como isso afeta tanto os empregados, não só o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente pode ser afetado pelas próprias operações dessas empresas, né? Emissão de particulados, né? Poluição de rios e mares através de espejos de efluentes, mas quando você tem um caso extremo, como o Brumadinho, então, isso requer depois para as empresas um esforço muito grande. Então, é melhor você mitigar, né, ter sistema de gestão eficiente para você poder não ter um evento extremo de responsabilidade. Outros casos, por exemplo, não atender às legislações vigentes. Saiu uma matéria recente na Veja agora que existe um pool de grandes empresas no Brasil que compartilham informações de salários e benefícios como se fosse formando um... Está sendo investigado pela, esqueci o nome da instituição que verifica essa questão de cartéis, né? Então, as grandes empresas compartilham informações de salário, tornando o salário dessas grandes empresas mais ou Sei menos lá, igual. iguais, e diminui a competitividade do funcionário sair e buscar uma empresa similar, né? Então, isso é um caso de responsabilidade social corporativa grave, né? Então, é isso. Hum. Acho que foi mais essa questão de ter pouca pesquisa, né, de ser uma lacuna importante, e a gente conseguir, de fato, contribuir aí, tanto com a academia quanto com questões práticas das organizações. É. E o link do formulário foi mesmo pelo LinkedIn? Olha, o LinkedIn foi o que mais, assim, eu tive, foi por e-mail, né, e-mail bastante, né, porque a gente consegue acessar muitas pessoas, né, como você tinha uma pergunta de controle, a gente ia monitorando, né, e LinkedIn, bastante, LinkedIn eu tive bastante retorno, né, porque o LinkedIn ele tem uma restrição, você não consegue mandar mensagens para muitas pessoas, então eu fui me apresentando individualmente. Primeiro você conecta, né? Faz a conexão para a pessoa, convida para fazer parte da sua rede, e depois você manda a mensagem pedindo para responder. Então, a taxa de resposta no LinkedIn, ela é muito boa para esse tipo de pesquisa voltado para coletar informações de empregados, né? E, Certo. assim, E você, dentro da Vale, da Celom e tal, eu tenho conhecidos, né, nessas empresas todas, então eu tive uma boa facilidade de acesso a esses públicos também. então você pode dizer assim que os respondentes eles estavam agregados em Vale e ArcelorMittal, é isso? Não, eu tive, por exemplo, respondente da Petrobras, de construção civil, né? Você Tive uma. perguntava qual empresa ele era Não, funcionário? não perguntava. Não perguntava justamente para a pessoa não sentir, mas eu perguntava qual setor: Constrangedor. mineração, petroquímica, Tá. construção civil. Então, tinham vários setores ali: serviço público, serviços essenciais, Ah, água, né? Então, a gente ah. conseguiu fazer essa. A outra coisa, assim, que eu fiquei, né, interessada é, é mais assim, é mais uma discussão, não sei, eu penso que são decisões mesmo metodológicas, né? Uhum, Você pergunta, né, na parte, lá nas 12 questões, se eles já participaram de algum evento de responsabilidade. E lá na escala, né, você coloca lá aqueles itens que que aquela escala ali, ela representa, né, essas ações de responsabilidade. Então, a minha
a minha questão, assim, será que a gente consegue? Por que que você não ficou só com os 61% que responderam que já tinham visto, né, algum evento, né? Então, assim, acho que foi uma decisão metodológica mesmo, né? Se isso passou pela cabeça de vocês, né? Porque eu sei claramente, se ele respondesse que era menos de 500 empregados, né, você descartava o Uhum. questionário. Mas essa daí podia ser uma questão de controle também, né? De exclusão de Poder- respondentes, né? poderia, inclusive, não sei se ficou claro, eu sugiro um estudo de caso, né, em empresas que tenham empregados que tenham vivenciado, né, eventos extremos, né, de responsabilidade social corporativa, para justamente a gente mergulhar. Ela foi uma pergunta de controle mesmo, né, se a pessoa tinha vivenciado vários, né, múltiplos impactos, ou impactos financeiros, foi mais uma pergunta de controle, e ela nos ajudou bastante no artigo tecnológico que a gente produziu. Né? Então, ela ajudou Aham, bastante nas conclusões do artigo tecnológico. Né? foi, Mas foi uma né? questão metodológica mesmo de uma variável de controle. Né? Tá certo. Então tá, assim, eu não lembro lá se tem aquela sugestão, mas também poderia ser aplicado a outros stakeholders, né? Assim, não só os empregados, mas também fornecedores, porque se fala de fornecedor também, Hum, né? Assim, a poderia. percepção deles, a empresa tal, né? Os meus clientes, eles estão interferindo, né? Na Uhum. forma como eu fico, né? Então, essas poderia, né? Sugestão de trabalho futuro poderia ser aí nesse. Mas aí É, tudo, com cer- parabéns, com viu? cer- Ah, Com certeza, fornecedores, acho que dá para a gente fazer e fazer um estudo comparativo, uma análise multigrupo. A gente fez isso com empregados de países distintos, né? Eu consegui ah, coletar dados da Malásia, Portugal, Alemanha, foi, né? Canadá, e a gente conseguiu comparar essas percepções. E fornecedores seria muito, muito legal, a gente poderia fazer. Comunidade, né? Comunidades Comunidade. também, a gente até pensou em fazer um estudo, mas assim, a gente tem que pegar um nicho e aprofundar, né? Não É, dá para botar tem muitas muitos variáveis. spin-offs, né, esse teu Tem, trabalho, essa tua e modelagem aí permite muitos permite. trabalhos, né? Dá, Isso. dá trabalho aí para 10 anos ainda, Há aí muito artigo aqui, pós-doutorado, né? dá, muito, dá Eu tô muita com cinquenta e coisa. três anos, eu não aguento mais não, eu vou descansar um pouquinho. Que Dá pra nada, turma tá mais nova novo. aí. Então vamos Mas tá passar bom, para o outro, podemos passar? tá bom, Então vamos obrigado. passar para o outro. Obrigada a você também. E sucesso na defesa, né? Obrigado. Então, Vamos precisar de muita sorte e voz, né? sorte não. Quem está preparado não precisa de sorte, não. É verdade. Aline, tu pode colocar o segundo, que é o que eu participo, né, como coautora, O de por gestão de resíduos, favor. né? Gestão de resíduos. Olá, sou Jean Braga e eu vou apresentar o trabalho Gestão de Resíduos Sólidos em Escola Pública do Brasil, uma revisão integrativa. Pois bem, a gestão de resíduos sólidos no Brasil, ela é uma problemática que enfrenta desafios históricos e que hoje são agravados principalmente pelo consumismo crescente e também por práticas inadequadas de descarte. Para reverter esse cenário, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS, que é instituída por uma lei federal em 2010, ela vem a estabelecer diretrizes claras para o ciclo completo desses resíduos, isso é, desde a sua geração até a destinação final correta. No entanto, apesar dessa importância, a implementação da PNRS em si, ela ainda encontra inúmeros obstáculos. Então, dado esse contexto e dado que a educação ambiental é prevista na lei, as escolas elas têm a responsabilidade de não apenas ensinar sobre o meio ambiente, mas também de incorporar essas práticas em seu currículo e no seu cotidiano, em busca de promover uma cultura de sustentabilidade.
Assim, as escolas públicas, elas são peça-chave na efetivação dessa mudança, principalmente por serem ferramentas de transformação e terem esse papel transformador na sociedade. A partir dessa perspectiva, esse estudo ele tem como questão central conhecer como é efetivada essa gestão dos resíduos sólidos nas escolas públicas do Brasil. O objetivo geral do estudo, portanto, é conhecer como é efetivada essa gestão de resíduos sólidos nas escolas públicas e, especificamente, buscamos identificar primeiro, os desafios e obstáculos que dificultam a implementação de um gerenciamento adequado dos resíduos nas escolas. Em segundo, mapear também as oportunidades que podem facilitar essa implantação. Em terceiro, relacionar a gestão dos resíduos sólidos com a educação ambiental, entendendo como essas duas áreas elas podem ser integradas no contexto escolar. E, por fim, conhecer exemplos de projetos educacionais que já estão em prática e também que se conectam diretamente com essa gestão dos resíduos sólidos. Então, foi uma pesquisa qualitativa e exploratória, em que nós realizamos uma revisão integrativa com o objetivo de gerar conhecimentos aplicáveis à gestão dos resíduos sólidos em escolas públicas. Foram empregados termos para a identificação desses artigos em buscadores, bases de dados e anais de congressos também, o que resultou em um conjunto de artigos que eles foram analisados baseados principalmente em critérios de inclusão e exclusão. E isso acabou resultando num corpus final com 20 artigos no total. A análise desses 20 estudos, ela revelou que a prática de gestão dos resíduos sólidos nas escolas, ela apresenta diversos desafios e obstáculos à sua implementação. Entre esses principais estão a falta de investimentos adequados à infraestrutura, a resistência por parte da direção e dos professores, o que é aliado à falta de conscientização da comunidade escolar, a ausência de formação e treinamento para os profissionais da educação, o que torna a implementação de iniciativas de gerenciamento muito mais complexas. Contudo, os estudos eles também apontaram para o que consistem em estratégias promissoras e recursos que, ao serem disponibilizados, eles podem ser aproveitados para promover efetivamente a gestão ambiental nessas instituições de ensino. Então, dentro disso, se tem a colaboração entre diversos atores da sociedade, incluindo órgãos governamentais como um dos aspectos mais promissores para o alcance do desenvolvimento sustentável. Isso porque essa interação estratégica ela pode gerar diversos benefícios, como, por exemplo, a facilitação do acesso a recursos financeiros técnicos e também educacionais. Destaca-se também o potencial do envolvimento de toda a comunidade escolar para o sucesso dos projetos propostos, e isso inclui alunos, professores, funcionários e também pais. Outra oportunidade é a oferta de cursos, palestras e oficinas de capacitação para professores e funcionários, pois elas podem elevar a conscientização sobre questões ambientais e proporcionar ferramentas práticas, principalmente para a implementação de PGRS. A eficaz integração da educação ambiental no currículo escolar também foi tomada como uma das principais estratégias promissoras. Quanto à relação entre educação ambiental e gestão de resíduos, ela foi destacada em vários artigos. Tem um projeto que propõe a integração entre escolas e cooperativas de catadores, outro sugeriu a oferta de cursos de capacitação focados em educação ambiental, o que visava proporcionar um maior alcance sustentável nas escolas, enquanto a maioria dos artigos vieram a destacar a importância de inserir práticas ambientais no cotidiano escolar como palestras e atividades práticas. O estudo ele também apontou 8 diferentes projetos educacionais que visavam integrar a escola ao gerenciamento dos resíduos sólidos, dos quais destacamos 4. O Adote uma Escola em Pelotas, que capacitava as escolas para receber esses resíduos e vendê-los a cooperativas, revertendo os fundos para a própria instituição. O projeto Lixo Fonte Inesgotável de Riqueza, com palestras e gincanas sobre educação ambiental. Outro exemplo relevante é o projeto Reciclagem, que envolvia encontros mensais de professores para discutir práticas ambientais e também colaborar com cooperativas. Além disso, também foram mencionadas iniciativas como a confecção de lixeiras ecológicas e a compostagem de resíduos gerados nas escolas. Quanto aos aspectos metodológicos, os trabalhos que foram analisados, eles em sua maioria são qualitativos e utilizaram principalmente entrevistas e diários de campo. Os quantitativos e mistos, eles utilizaram questionários estruturados, mas nas abordagens mistas, os questionários eles possuíam elementos qualitativos, como perguntas abertas em vez de só itens objetivos. Por fim, apenas 13 dos 20 artigos analisados apresentaram propostas de pesquisas futuras, destacando a importância de expandir os estudos sobre o tema. As sugestões, elas incluem o fortalecimento da educação ambiental como ferramenta de mudança, a implementação de planos de gerenciamento de resíduos sólidos e, principalmente, o maior envolvimento da comunidade escolar.
Por fim, como considerações finais, temos que no cenário atual é um cenário onde as escolas públicas do Brasil, em geral, não realizam de forma satisfatória a gestão correta de resíduos ou então sequer a possuem, pois elas dependem de iniciativas esporádicas, como gincanas e feiras ou projetos que começam e não possuem uma continuidade. Os principais desafios, então, são a falta de investimento público e a baixa conscientização e motivação da comunidade escolar. As iniciativas existentes geralmente são provenientes de professores ou pesquisadores, onde nessas iniciativas e projetos existe um apoio muito limitado dos municípios e estados. Os artigos também tratam muito a importância da conscientização, onde ela pode ser transmitida por dinâmicas, palestras e principalmente está dentro da necessidade da capacitação docente para uma gestão efetiva. As recomendações, então, são investimentos governamentais não só em recursos financeiros, como capacitação docente dos profissionais envolvidos na educação. As principais dificuldades enfrentadas para a realização dessa pesquisa foi com relação à limitação da disponibilidade de estudos que eram específicos sobre a gestão de resíduos em escolas públicas do Brasil. Também se teve uma dificuldade encontrada na heterogeneidade dos estudos incluídos, por termos optado por uma revisão integrativa, justamente por abranger a maior diversidade de métodos e tipos de estudos, não tivemos uma homogeneidade nos estudos que foram incluídos, e isso dificultou um pouco a parte das análises e na obtenção dos resultados. Esse trabalho, ele contribui com uma nova perspectiva, uma vez que não foram encontradas revisões integrativas que tratassem da gestão dos resíduos sólidos nas escolas do Brasil. E dessa forma, esse estudo busca contribuir para a realização de pesquisas científicas futuras. Então, como proposta de pesquisas futuras, sugerimos a avaliação do impacto de intervenções específicas, a identificação de melhores práticas, a investigação de novas abordagens eficientes para promover a sustentabilidade ambiental nas instituições. Também, investigar e debater esse tema em busca de soluções inovadoras e eficazes para os desafios enfrentados, e também estudos comparativos internacionais sobre práticas em outras realidades. Então, finalizamos por aqui a apresentação. Muito obrigado pela atenção e essas são nossas principais referências utilizadas. No final, né, o Jean já estava correndo para ficar dentro dos 8 minutos. Mas, e aí é muito difícil eu debater o trabalho. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Eu posso falar? Pode, Michelle. Você Eu ia também está dizer trazendo um trabalho sobre resíduos sólidos, né? sim, sim. Eu ia dizer que menino que fala rápido, gente, estava difícil até de acompanhar o vídeo dele, mas ele foi pontualíssimo, né? Deu 8 minutos em ponto. Bom, Adriana, eu quero primeiro parabenizar vocês pelo trabalho. Eu pesquiso também, a minha tese é voltada à educação, não a resíduos sólidos, mas à educação em cidades inteligentes. E todos os dias eu vejo a importância de abordar determinados temas ainda na infância ou na adolescência, de levar esse tipo de tema para dentro das escolas. Então, quando eu vejo algum estudo, alguma pesquisa que é relacionada a isso, eu fico muito feliz, porque eu acho que o nosso país carece muito de pesquisas que sejam feitas no âmbito escolar, que leve esse tipo de proposta e de ensino, né, para dentro das escolas, porque é assim que a gente consegue formar cidadãos, né, que vão se tornar adultos mais, como é que eu vou dizer, adultos que vão entender melhor esse tipo de questão e contribuir mais para a sociedade. Então, parabéns pela abordagem, pelo trabalho. Uma pergunta, por que você acha que, eu vi que ali na revisão integrativa de vocês, vocês encontraram só 60 e poucos documentos, né, no início ali, depois refinaram para 20 na síntese qualitativa. Por que você acha que tem tão pouco estudo sobre? Olha, eu confesso, eu acho que, assim, como você, né, eu também me interesso pelo tema, né, e sou muito sensível à questão. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, esse trabalho é fruto de um grupo de pesquisa, né, e Jean é aluno de iniciação científica. E eu propus esse trabalho, né, e quando a gente começou, vamos começar, a intenção, né, última desse grupo é a gente propor integralização
curricularização da extensão. A gente propor um trabalho de extensão dentro das escolas, né, relacionada à gestão de resíduos sólidos. Vamos aprender primeiro, né, a ideia inicial foi, vamos aprender primeiro assim, como é que as pessoas estão fazendo, né, gestão de resíduos sólidos nas escolas. Assim, foi uma surpresa muito grande. Uma das dificuldades que a gente teve foi exatamente encontrar esses artigos. Eu confesso, assim, a gente vai aprendendo, né? E ontem eu fiz uma oficina aí sobre revisão integrativa, e aí o palestrante ele estava falando da possibilidade da gente ampliar, a gente definir esse escopo de busca, né? Então, eu estava bem limitada. Eu deveria ter aberto mais minha. Qual era a minha limitação? Eu disse assim, gente, vamos entrar, né? Como é que a gente vem fazendo regularmente com os temas que a gente costuma trabalhar, né? Outros temas que não gestão de resíduos sólidos em escola. E aí a gente entra na Web of Science, a gente entra na Scopus, a gente entra na Cielo, coloca lá e não encontra, né? Assim, a gente não encontrou, né? Outros temas você vai lá e você vai lá e coloca. E agora, o que que a gente faz? Então, acho que foram dois ou três que a gente encontrou na Cielo, na Scopus, e principalmente porque a gente queria no Brasil, aí é que na Spell também não tinha, né? E aí, porque a gente. Vamos pensar em outras alternativas. Quando a gente foi para Engema e Ampad, também foi outra surpresa, né? Quando a gente foi para o Enamped, né? Que é um encontro de. Porque também essa parte de educação, né? Gestão de resíduos sólidos em escola também foi outra surpresa. A gente não encontra trabalhos lá sobre o tema. E aí, assim, então, é tudo acadêmico, é o jeito, a gente parte para o velho Google acadêmico. E aí, quando a gente coloca, quando a gente cruza as duas informações, também não tem muita coisa, né? Aparece, mas aí você lê o título, depois você vai ler o resumo, e diz assim, não, isso aqui não, tem mais coisas sobre educação ambiental, né? De um modo geral, convivência com CNA, educação ambiental para convivência com CNA, eu até já escrevi alguma coisa sobre isso, mas gestão de resíduos sólidos inserido na educação ambiental, né, não tem. E aí ficaram poucos mesmo, e a gente ainda não retirou de bases de dados, a gente encontrou no Google Acadêmico, ou seja, são trabalhos que não são indexados, né? Eles não estão lá naquelas bases de dados famosas. Então, assim, eu acho que isso aponta, primeiro, para uma lacuna, né? E segundo, sobre como é que, de certa forma, chama a atenção, como é que um tema tão importante ainda é tão pouco discutido, né? Eu concordo demais com você. Eu acho que se a gente não muda a cabecinha e a maneira de agir das criancinhas, a gente não vai mudar o mundo, né? Se ele ainda é aquela criança que está comendo a balinha, o docinho e joga no lixo, e tudo é jogado no lixo e não é reciclado e não é reaproveitado, e não mostra que aquilo ali pode ter uma vida útil diferente. Se a gente não mostra isso para eles lá na escola, a gente não vai ter um mundo diferente, um mundo melhor. Então, eu sou entusiasta da educação, né? Então, eu acredito nisso. Eu posso até ser criticada, né? Tem algumas linhas aí das abordagens pedagógicas que diz que escola não transforma nada, não, mas eu sou da linha ainda do Paulo Freire, que se não é a educação que vai transformar, sem ela é que não transforma mesmo. Tá bom, Então, assim, eu não obrigada. sei por que não tem, eu acho que deveria, eu não sei por que não tem muito, mas eu acho que deveria ter mais, né? Obrigada, Adriana. Recentemente eu fiz uma pesquisa também sobre escolas, voltada ao tema da minha tese, né, que é cidades inteligentes, e a gente teve muita dificuldade para encontrar trabalhos que associam as escolas à formação de pessoas, né, com habilidades e capacidades específicas para a gestão pública.
Então, eu me solidarizo com a dificuldade de vocês de encontrar estudos nesse sentido. E mando os parabéns para o teu aluno aí, se ele é ainda, né, de iniciação científica, graduando, a gente sabe que o ENAMPAD tem uma régua um pouco mais rígida, e eu vejo com frequência mestrandos, doutorandos tendo artigos, já vi professores tendo artigos recusados aqui no evento. Então, parabéns para ele, parabéns para ti pela orientação aí, que com certeza foi super competente. Obrigada. Mais alguém? Ah, eu só queria só alguma. Fiquei curioso, eu não sou desse tema, mas eu acho importantíssimo, né? Não existe esse negócio de jogar lixo fora. Joga lixo fora onde, né? No nosso mundo que a gente vive não Exato. tem fora, né? É dentro. Mas, assim, eu achei interessante essa questão de não ter, assim, nas conclusões dos artigos, alguma coisa de aumentar a atratividade, né? De profissionais para a gestão pública, né? Melhorar benefícios, salários, né? Condições de trabalho, né? E aí os profissionais que acabam atuando, né, o Brasil é muito grande, né, nessas escolas. Eu já trabalhei em escola pública na época era primeiro e segundo grau, né, agora mudou, mas as condições de trabalho eram muito ruins, né, não estimulava o profissional, o professor, a ficar naquele ambiente, né, ele, né, se motivava a sair daquele ambiente porque era muito ruim, né. Então ele não conseguia talvez conectar com um achado dele, né, dessa questão de falta de treinamento, né? A pessoa estava ali só mesmo pensando em sair, melhorar, sair desse ambiente. Acredito que hoje também seja assim, não posso afirmar. Mas eu achei Aham. interessante não ter tido nenhum estudo com uma conclusão relacionada a essas condições, né? Melhorar a atratividade do profissional. Você qualifica o profissional, ele quer melhorar a condição financeira, ter melhores benefícios. Aí ele sai daquele ambiente, né? Natural, né? Você É, melhorar. Então. exato. Bastante. Podemos continuar? Então, agora nós vamos. Michele, você prefere falar ou apresentar o vídeo? Podem executar o vídeo, por gentileza. Tá certo. Então, a linha é com você. Tá. Eu vou compartilhar aqui. Eu só vou ficar com a câmera desligada um pouquinho, mas eu tô aqui, tá? Por conta da internet. Mas eu vou passar a colocar aqui para vocês. Uma análise empírica de múltiplos casos. Olá, pessoal. Eu me chamo Michele Sotti. O artigo que eu apresento hoje se chama Otimização do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos por meio de mineração de dados, uma análise empírica de múltiplos casos. Esse artigo foi desenvolvido por mim e pela Janaína, da Unisc. E esse artigo ele é diretamente relacionado à linha de gestão da inovação do CMEAD, justamente porque discute novas formas de gerenciamento de resíduos urbanos e faz uso de tecnologia de mineração de dados aí para buscar soluções. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos, nós discutimos uma preocupação crescente, bastante preocupante, né, da geração de resíduos, que tem gerado um aumento significativo, inclusive, no número de pesquisas sobre esse tema, pesquisas que buscam soluções para a quantidade de lixo gerado e para o descarte adequado desses resíduos. Então, os resíduos sólidos urbanos, eles são o tipo principal de lixo que é gerado, né, nas nossas casas diariamente, que são coletados semanalmente ou diariamente, dependendo das regiões. Então, a gestão adequada desses resíduos, ela é muito importante, justamente porque ela gera uma série de impactos ambientais normalmente negativos, como poluição do solo, da água, poluição do ar, o que pode gerar uma série inclusive, de problemas de saúde, né, como doenças, geração, aproximação de insetos, de roedores e até questão de segurança pública. Então, daí a importância de abordar esse tema. Além disso, a ABRELP, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ela tem algumas pesquisas aí
que saem anualmente, onde ela diz que de 2010 para 2019, por exemplo, teve um aumento na geração de resíduos sólidos urbanos que passou de 67 milhões para 79 milhões de toneladas por ano. É um aumento bastante significativo, né? E com isso a geração per capita média estimada passou de 348 quilos por ano para 379 quilos por ano de resíduos gerados. É um número bem elevado, né, considerando a geração per capita. Então, houve um aumento bem significativo na geração de lixo do país e aumenta com isso a preocupação do destino adequado, na coleta adequada desses resíduos. Além disso, estima-se que deve crescer ainda mais essa geração de resíduos, né, que deve aumentar em 50% até 2050. E aí a urgência de buscar soluções, né, para minimizar os impactos ambientais, para reduzir os gastos de coleta, para contribuir para que ocorra uma cobrança por esses serviços, né, porque normalmente são serviços públicos, então cobrar para que seja realizado o serviço adequado, o descarte adequado desses resíduos. Então, essa pesquisa busca identificar padrões de coleta de resíduos em 3 municípios do Rio Grande do Sul, que é Ijuí, Itaqui e São Gabriel, e analisar o impacto do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, do PIB, e das chuvas na geração desses resíduos. Para isso, foi usado data mining e técnicas de descoberta de conhecimento em bancos de dados, né, que é KDD, e basicamente está apresentando um pouco do método. A gente fez a seleção dos dados, que foram coletados dados de empresas que coletam resíduos, tá? Dados de caminhões, de pontos de coleta, enfim. Foi feito um pré-processamento desses dados, foi feita toda uma questão de normalização dos dados, de mineração deles, para, por fim, ter os resultados. Então, nós usamos o software Orange, tá? Para conseguir tratar esses dados melhor e gerar os resultados. Aqui, para exemplificar para vocês, é o tipo de coleta de dados que nós fizemos. Cada um desses pontinhos azuis que tem aí é um exemplo de ponto de coleta. Então, cada um desses pontos azuis é um lugar onde para o caminhão para coletar lixo. Tá? Esse tipo de informação que nós coletamos para saber. E aí nós fizemos algumas relações, tá? Por exemplo, quantidade de pontos de coleta, quantidade de resíduo coletado, quantidade de paradas de caminhão, etc., para a gente saber que dias da cidade que tem mais resíduo, que época que tem mais resíduo, e as relações com os dados demográficos da cidade, como PIB, IDH, etc. Então, a gente conseguiu observar aí que a gestão de resíduos, ela está, obviamente, relacionada com a população da cidade. Então, quanto maior a população, maior a geração de resíduos. Não tem relação direta com o tamanho do território. Além disso, no que tange a questão do PIB e do volume de chuvas, por exemplo, nós identificamos que o PIB per capita tem relação direta, forte relação com o volume de resíduos, ou seja, em regiões onde o PIB per capita é maior, maior é a geração de resíduos. O mesmo é válido para o IDH. Regiões que têm um IDH mais alto têm uma geração de resíduos maior, possivelmente por causa do consumo, né? Pessoas com renda maior acabam consumindo mais, gerando mais resíduos. No entanto, diferente do que mostra a literatura, a gente encontrou que nessas cidades analisadas, o volume de chuvas dessas regiões não tem relação com a geração e coleta de resíduos. Normalmente, o que acontece é que o volume de chuva, né, de acordo com a literatura, ele influencia a geração e coleta desses resíduos. Nessas cidades, a gente encontrou que isso não acontece. Então, esse estudo contribui com a literatura justamente ao constatar, né, que o PIB per capita e o IDH, eles representam essa relação direta com a geração de resíduos sólidos urbanos, o que influencia os níveis de coleta, mas que o nível de chuva ele não tem essa relação direta com a geração de resíduos. E, então, é uma visão divergente do que é defendido na literatura que a gente encontrou aí. E ele contribui com a prática, né, levantando questões para os gestores municipais, porque nós usamos dados locais, dados reais das empresas de coleta para analisar, e esses resultados eles podem auxiliar na tomada de decisão, né, dessas empresas que fazem a coleta, buscando melhorar o serviço de coleta para a comunidade local, uma vez que, quando se sabe quando e onde é gerado mais resíduo, é possível
aperfeiçoar, otimizar rotas, etc., para a coleta desses resíduos. E, por fim, colabora com a literatura a reforçar e mostrar o potencial da utilização de técnicas de mineração de dados, né, para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Eu deixo aqui algumas das referências, né, que eu citei aí ao longo da apresentação, e meu muito obrigada. Obrigada, Michele. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Posso fazer, professora? Pode sim, Fabi. Tá. Parabéns, Michele, pelo trabalho, né? Assim como o Claudio também apresentou, né? Parabenizar pelo trabalho, a professora também apresentou. Gostei muito, assim, dos trabalhos, de ler os trabalhos, né? Todos eles conversam um pouco com essa perspectiva da gestão ambiental, né? Com a perspectiva ambiental. E aí, Michele, do seu trabalho, eu achei muito interessante, e aí eu fiquei pensando sobre como pelo que eu percebi, você consegue identificar ali nas cidades, né, por meio da mineração dos dados ali, os locais que se produzem mais lixos, né, e também como que os caminhões ali, eles vão, a frequência que eles vão. E aí eu fiquei pensando se por meio da sua pesquisa ou de outra pesquisa, né, não sei se você já tem essa informação, seria possível identificar os bairros que os caminhões passam menos. E aí eu estou falando isso, já que você também falou lá na pesquisa que faz uma relação com a PNAD, né, e com alguma... Eu fiquei pensando se faz alguma relação com índices de vulnerabilidade dos bairros e da característica dos bairros mesmo, sabe? Eu digo assim, em relação à renda, em relação a questões étnico-raciais, enfim. Porque a sua pesquisa, na minha percepção, assim, aí, né, a gente pode conversar aqui, permitiria identificar se os caminhões passam com mais frequência em alguns bairros e com menos frequência em outros. E aí eu falo muito da perspectiva dos bairros periféricos, porque em alguns estudos que eu ando fazendo, né, eu pesquiso racismo ambiental, se discute que em alguns bairros, principalmente os bairros que têm proliferação de dengue, a coleta de lixo não é feita com tanta frequência enquanto em bairros mais elitizados, por exemplo, né? E a gente tem a proliferação da dengue, por exemplo, quando chove, né, e acumula aquela água ali no lixo, né, enfim, no lixo ali mesmo, e isso gera dengue, enfim. Por isso que eu achei que o seu trabalho ele tem essa riqueza de talvez também conseguir trazer à tona essas questões. E eu queria entender, né, se de fato é possível, né, por meio do seu trabalho. Eu acredito que talvez dá para fazer outras pesquisas também, né, assim como foi dito no do Cláudio e também da professora Adriana. Mas parabenizar, porque quando eu vi seu trabalho, eu vi a possibilidade também de trazer essas outras perspectivas, né, da frequência da passagem do caminhão em bairros periféricos e em bairros mais elitizados, ali centralizados, sabe? Deixa eu ouvir um pouquinho. Show. Aline, teu comentário é brilhante, na verdade, né, quando a gente fala dessa questão da vulnerabilidade. Então, esse trabalho, na verdade, ele não deixa de ser um tanto enviesado, porque ele nasceu de uma consultoria dada para essa empresa de coleta de resíduos, tá? Esses dados que a gente tem são de uma empresa que coleta os resíduos nessas cidades, e o interesse dessa empresa não deixa de ser, apesar de ter uma relação, né, que impacta a questão de meio ambiente, não deixa de querer reduzir seus custos, né? Então, tem a questão de redução de custos, e a gente faz uma proposta que acho que não cai no artigo, de mostrar quais são as melhores rotas, esse tipo de coisa, para reduzir em questão de combustível, para reduzir emissões de carbono, né, de poluentes com os caminhões, inclusive. A gente não fez nenhuma análise que mostre se tem bairros que são mais privilegiados, vamos dizer assim, em detrimento de outros, né? Mas eu acho que seria interessante. Talvez, e aí tô chutando porque a gente realmente não analisou isso, por serem cidades muito pequenas, tá? São cidadezinhas, assim, minúsculas. Talvez nessas cidades em particular não aconteça isso. Talvez sejam coletados de forma, não sei se exatamente igualitária, mas talvez não tenha uma diferença tão grande de um bairro para o outro.
mas eu acho que se a gente for analisar uma cidade maior, principalmente capitais, coisas assim, eu acho que a gente vai ver uma diferença gigante nesse sentido que você falou, né? Então a gente não analisou isso especialmente, mas eu acho que dá muito espaço realmente para pesquisas futuras aí nesse sentido. Não sei se respondia a tua pergunta, Aline. Respondeu sim, obrigada. Faz muito sentido. Obrigada a você. Mais alguém? Não? Então e tem mais, né, Michele? Porque você coloca no seu trabalho, faz parte da sua tese? Faz parte da sua tese? Não. Esse trabalho ele faz parte da dissertação da Janaína, mas como ela não ia conseguir apresentar, eu estou aqui apresentando. Inclusive, a especialista em mineração de dados e tal é ela. É ela, né? Tá certo. Pois é, aí ela traz, né? Vocês trazem um elemento aí muito importante que aparece bem singelamente, que é a questão da tecnologia, né? Então, a tecnologia a serviço não só disso que você está colocando, né? Reduzir custos, tornar a empresa mais lucrativa, mais competitiva, né? Mas também trazer melhores resultados nesse processo de coleta, né? E transporte de resíduos sólidos. Então, assim, que vai impactar diretamente as questões ambientais, sem dúvidas. Então, eu acho que é uma questão que aparece bem sutilmente no teu trabalho, mas aí, assim, você utiliza a mineração de dados, inclusive para apresentar, né? Eu acho que tem lá no trabalho ainda aparece, né? Acho que essa ideia de apresentar uma melhor rota de coleta ainda está no trabalho, ainda apareceu, embora vocês não deem resposta a esse objetivo, né? A esse objetivo geral. E aí, assim, uma pergunta que eu ia fazer era essa, assim, eu imaginei que se tratava de uma pesquisa mais ampla, né? É, e que vocês já devem ter realizado isso, essa proposta de rotas, né? E quando você coloca esse elemento tecnológico, sem dúvida, eu acho que minimiza essa questão que a Aline colocou, né? Vai em busca exatamente do que é eficiente, de dar uma melhor resposta, colher o lixo na quantidade adequada, na periodicidade adequada, e aí esses elementos, eles minimizam, né, esses vieses de interferência, sei lá, de não sei se isso é uma questão de discriminação, preconceito, né, de resposta a anseios políticos, é nos outros bairros que estão aqueles financiadores das campanhas, então a gente vai dar mais atenção privilégios, né, a esses vieses de privilégios que podem ocorrer dentro desse gerenciamento. Então, parabéns pelo trabalho, né, seu e da Janaína, e eu acho que buscando essa eficiência, né, essa eficácia nesse processo aí que a gente consegue ter respostas mais adequadas para esse problema que a gente está tentando minimizar, né? É só minimizar. Obrigada. Obrigada. Há mais alguém? Não? Então podemos Professora ouvir. Adriana, Você quer falar, Cláudio? Tá. só uma consideração, talvez aí, até pelo que a Aline comentou, dessa questão comercial, né, das empresas que fazem a coleta de lixo, talvez seria aprofundar na metodologia, na forma de contratação, né, porque se é por tonelada transportada, recolhida de lixo, obviamente a empresa vai ter interesse, né, em rodar menos, né, então essa questão contratual acho que pode ser uma variável importante na pesquisa, né? Os modelos de contrato de coleta de lixo seletivo, né? Aí, Também. se o bairro mais humilde está mais distante, a empresa pode ter menos interesse em coletar aquele lixo lá, né? Pelo viés econômico. Né? Muito interessante essa sua colocação, Cláudio. Se eu puder fazer só um breve parênteses aqui, tá? Até talvez seja do interesse da Aline, né? Que tem interesse no tema e tal. Isso tem muita relação também, para além, né, da coleta normal, periódica,
mas como ela acontece em casos extremos, né, em casos de urgências, coisas assim. Eu atualmente resido em Porto Alegre e vocês devem ter acompanhado a catástrofe climática que aconteceu agora em março desse ano, e teve bairros mais periféricos que ficaram meses com todo o lixo depositado nas ruas, tá? Sem coleta. E enquanto bairros centrais e bairros mais abastados tiveram isso tratado com uma urgência assim, absurda, sabe? Então, e aí é de que forma que a prefeitura trata isso, né? De que forma que o serviço público de fato prioriza as pessoas e as coloca quase que num ranqueamento de quem nós vamos atender primeiro, quem tem mais urgência e tal. Só um breve parênteses, obrigada. Então, podemos assistir. Você, Paula, vai apresentar ou vai colocar o vídeo? Colocar o vídeo, acho que é melhor. E aí, como eu passei muito rápido, para dar tempo, talvez se ficar alguma dúvida no final, a gente esclarece aqui. Por favor, Aline, coloca aí o vídeo. Eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se sou só eu. Eu também não escuto, não. Também não estou escutando. Vou subir de novo. Mestrando em Administração na UFMG. Olá, meu nome é Paula Ok. Ribeiro, sou mestrando em Administração na UFMG. Escrevi esse trabalho em colaboração com a Ana Beatriz Dias, o Marcelo Beltoso e o Valderi Alcântara. O objetivo desse trabalho foi compreender como a exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha tem sido legitimada a partir do uso de algumas palavras e seus respectivos significados. A mineração desempenha um papel muito importante no desenvolvimento econômico do país, especialmente em Minas Gerais, que carrega a mineração inclusive em seu nome. Nesse sentido, temos visto crescer a discussão e projetos de transição energética, dentre os quais se destacam os minerais estratégicos nióbio e lítio. Considerado como petróleo branco, o lítio tem ocupado posição de destaque na transição energética, devido ao seu amplo uso em equipamentos eletroeletrônicos, baterias e automóveis. No Brasil, temos um dos principais depósitos de lítio do mundo, que se encontra em Minas Gerais, nas regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, região que recentemente tem sido apelidada de Vale do Lítio ou Vale da Esperança, como veremos a seguir. No início do século XXI, os países da América Latina começaram a viver o que mais tarde viria a ser chamado de neoextrativismo, termo que foi criado especialmente em relação à América Latina, mas se aplica a outros territórios considerados como improdutivos ou subdesenvolvidos, como é o sul global como um todo. A noção de neoextrativismo enxerga os territórios da América Latina, África e algumas regiões da Ásia como armazéns de recursos estratégicos, como água, energia, minerais e biodiversidade. Os governos e empresas utilizam diversos argumentos para justificar a adoção de um modelo neoextrativista, como a ideia de que as atividades minerárias são de interesse nacional, a visão de que os países latino-americanos possuem enormes riquezas que não podem ser desperdiçadas e a crença de que as atividades extrativistas são geradoras de riqueza. É importante considerar que os projetos minerários, de fato, geram uma perspectiva de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Porém, não podemos ignorar os impactos sociais e ambientais decorrentes da atividade mineradora, uma vez que as promessas de desenvolvimento e prosperidade trazidas por elas nem sempre se materializam de maneira equitativa, mas podem acabar por intensificar desigualdades e ignorar as demandas das comunidades locais.
Nesse trabalho, nós optamos por utilizar uma abordagem qualitativa e descritiva por meio da análise crítica do discurso, enfocando no significado das palavras, conforme proposto por Fairclough em 2003. Então, foram analisados 33 artigos de blogs e sites diversos, institucionais ou não, e 35 postagens compartilhadas no Instagram do Governo de Minas e na Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Os materiais foram salvos em PDF, carregados para o Atlas TI, onde nós conseguimos identificar alguns padrões de repetição de palavras, que são desenvolvimento, esperança, verde, oportunidades, prosperidade, e etc., como estão descritos no quadro. E aí, para esse estudo, nós delimitamos os significados de 3 palavras, desenvolvimento, esperança e verde, que guiaram a análise dos nossos resultados. Começando pelos significados do desenvolvimento, inicialmente nós identificamos que a mineração de lítio ela tem sido apresentada como uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico para a região, trazendo promessas de geração de emprego e renda e transformação regional. Nas imagens é possível observar postagens de órgãos do governo, que é o governo MG e o desenvolvimento MG, destacando promessas de mais emprego, mais renda e mais oportunidades para a região. Nas palavras do presidente da FIENG, o lítio é a grande oportunidade do Vale do Jequitinhonha de se tornar uma região economicamente desenvolvida. A criação de empregos é certamente um aspecto positivo, mas é importante considerar a qualidade desses empregos e se eles realmente atendem às necessidades da população local. Então, é importante questionar se essas iniciativas elas realmente beneficiarão de maneira sustentável as comunidades locais, ou se elas apenas priorizam interesses econômicos de curto prazo, como é o histórico, infelizmente, de outros empreendimentos minerais. A Andrea Zuri, em 2014, ela vai argumentar que essa ideia de que todos saem ganhando na mineração ela é controversa, uma vez que grandes empreendimentos ou governos eles se camuflam sob essas categorias muito abstratas como as de desenvolvimento. E para ela, essa visão unilateral de desenvolvimento, na verdade, tende a beneficiar grandes investidores e contribuir para irresponsabilidades ambientais. Nessa dimensão da análise, nós procuramos analisar como a palavra esperança tem sido empregada nestes discursos com significado discursivo de melhoria, progresso ou expectativa de uma vida melhor. A cadeia de exploração do lítio ela tem sido divulgada, apresentada como uma promessa de superação da pobreza para o Vale do Jequitinhonha, que é uma região que foi por muito tempo apelidada de Vale da Miséria, por apresentar altos índices de pobreza, nos indicadores. Porém, a essa altura, o vale foi rebatizado como Vale da Esperança, como diz o governador do estado, Romeu Zema. Então, a região do Vale do Jequitinhonha ela tem sua história marcada por projetos de desenvolvimento supostamente redentores. A mineração, segundo o Matheus Servilha, já na década de 70, ela era proposta como uma possibilidade de desenvolvimento econômico regional, a fim de gerar renda para a população da região e salvá-los da condição de pobreza. E a repetição dessa lógica de redenção proporcionada pela atividade mineradora, ela pode ser observada em vários dos discursos relacionados à exploração de lítio no Jequitinhonha. Nós trouxemos inclusive o logotipo criado para identificar o projeto de extração do lítio. E aí vocês podem observar uma representação do elemento químico, o Li de lítio, como uma faixa amarela escrito Vale da Esperança, sugerindo essa conexão do Vale do Jequitinhonha com o lítio e destacando esse sentimento de otimismo e progresso relacionado ali à exploração do lítio. Uma das empresas que atuam no Vale do Jequitinhonha, a Sigma Lithium, começou a adotar um discurso de mineração verde, muito preocupado com a preservação ambiental e com a sustentabilidade, inclusive apresentando o minério produzido na região como lítio verde quíntuplo zero, zero carbono, barragens, água potável, enfim. No entanto, esse discurso ele não está sendo acompanhado por mudanças substanciais nos processos internos, ou seja, as práticas organizacionais não refletem os valores ambientais que estão sendo proclamados. Então, o uso do termo verde ele tem sido utilizado como uma forma de legitimar a exploração do mineral ao atribuir um significado meramente simbólico
as suas ações e não reflete a adoção de práticas de preservação ambiental. Partindo para as considerações finais, o estudo demonstrou como os termos de desenvolvimento, verde e esperança são utilizados para moldar a percepção pública e legitimar a exploração do lítio, ocultando os potenciais impactos negativos advindos do projeto minerário. Nesse sentido, é importante considerar se esses benefícios são de fato sustentáveis e inclusivos para as comunidades locais ou se atendem apenas aos interesses de grandes investidores e corporações. Aqui está um pouco das nossas referências. E é isso, muito obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria só de complementar uma coisa que eu acabei não falando na apresentação, que é enquanto limitações, né? A gente não teve dados primários nessa pesquisa, foram apenas dados secundários, né? Reportagens, matérias de sites, na maior parte deles institucionais, mas alguns não. E a gente sugere para próximas pesquisas entrevistas também, né? Com figuras-chaves envolvidas nesse processo na cadeia de lítio. Além disso, é um processo que ainda está em curso, né? A cadeia de exploração do lítio, ela está iniciando, iniciou há um ano atrás. Então, isso adiciona uma camada a mais de complexidade, né, na interpretação desses conflitos e análises. Acho que é basicamente isso que eu queria complementar. Mais alguém? A Aline Sim. levantou a mão. Aline? Oi, Aline. Sim, vou ligar aqui a câmera. Quando passa a apresentação fica travando aqui, aí por isso que eu desliguei. Mas parabenizar, Paulo, o trabalho de vocês. Assim, gostei muito. Tem uma perspectiva crítica muito interessante, né, sobre a análise do discurso. É, é um trabalho que também eu percebo que denuncia, né, algumas questões relacionadas à forma como, principalmente o poder público, né, compreende a mineração, né, que tem essa parte do desenvolvimento, né, que se a gente for analisar a etimologia da palavra desenvolvimento, né, a gente vai entrar em várias searas, né, tem várias lentes para analisar. E aí, né, você falou uma coisa que eu ia perguntar, né, sobre a possibilidade de não vou falar replicar, mas de pegar, entender a pesquisa como base para analisar a percepção das pessoas que moram nessa região, nessa cidade, sabe? Porque vocês analisaram a questão da mídia, né? Como a mídia retrata isso, né? Como os sites institucionais retratam isso. Eu fico muito curiosa para entender também como que a população retrata isso. Porque em alguns estudos, principalmente relacionadas à mineração, ao caso, né, de Brumadinho e tal, se tem que uma perca de identidade, né, em relação quando acontece, né, esses crimes ambientais, enfim, mas também tem um outro lado, né, que as pessoas percebem que quando acontece um crime ambiental ou alguma coisa nesse sentido, se tem a perca do vínculo com o trabalho que elas já estavam há anos ali, né? Então, como está tão relacionada essa questão do trabalho com o desenvolvimento, né, com a possibilidade, igual vocês falaram ali, de sair da pobreza, de trazer outras oportunidades de emprego, mas também de se questionar quais empregos são esses, quais são os salários que essas pessoas recebem, quais são os benefícios, não é uma terceirização, porque aí também já entra uma outra problemática, né, quando a gente vai falar de terceirização, mineração, enfim, quem que terceiriza, né, quem são as pessoas que são terceirizados, né, então, o seu trabalho me trouxe assim, várias caixinhas, né, podem ser abertas também. Então, parabenizar e perguntar se também faz, eu não vi, né, se faz parte de alguma dissertação, né, não sei se é da sua dissertação, de alguém que trabalhou com você, e se vocês querem, né, fazer uma futura pesquisa, né, coletando dados mesmo com os moradores, né, ou analisando uma outra frente que o estudo de vocês não contemplou, assim. Obrigada, Aline. Sim, faz parte da minha dissertação, que ainda está na fase inicial, né? Estou no primeiro ano do mestrado, e a gente está desenvolvendo alguns trabalhos prévios antes da escrita da dissertação de fato. Então, a gente tem o plano de ir a campo mesmo,
para conversar com os moradores, as comunidades tradicionais que estão presentes no Vale do Jequitinhonha. A gente tem muito geraizeiro, quilombolas e indígenas na região, então faz parte do nosso plano que na dissertação a gente tenha esse contato direto com eles. Mas além disso, a gente também teve em julho, final de junho, início de julho desse ano, uma audiência pública, né, sobre a exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha, que a gente também produziu aí um artigo é, um- sobre as questões que os moradores trouxeram na audiência pública, e aí ele vai ser publicado agora no INGEMA, que é no próximo mês, mas para esse trabalho, realmente, o enfoque foi realmente em entender como que a mídia e o governo estão levando isso, estão vendendo esse projeto, assim. Mas existe, sim, essa preocupação de entender como que a comunidade está sentindo isso. Bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Fiquei por último. Então, Paula, parabéns pelo trabalho, né? Achei muito interessante. E as escolhas, né, que foram sendo feitas ao longo do trabalho, né? A escolha dos sites, né, os jornais, né, como você vai delimitando isso muito bem claramente, tá delimitado bem claramente no trabalho, faltou, eu só senti dificuldades assim, ó, no período do início, você diz lá, começou a coleta em tal dia, e a gente terminou em tal dia, eu só senti falta desse, assim, foi até quando essa coleta, né? Acho que essas coisinhas que eu estou dizendo é muito mais assim, no sentido de você pensar em publicações futuras, né? Se meter para algum jornal, alguma coisa assim, journal, alguma coisa assim, algum periódico. A outra questão, assim, que eu senti na leitura, assim, a minha percepção, né? Que eu acho que é uma coisa que você também poderia resgatar, é que essa análise crítica do discurso, ela permite a gente conhecer os significados, como os significados são construídos, negociados e contestados. Só que na discussão que você traz, você não tá discutindo negociação e contestação, mas apenas construção. Então, eu penso que na forma de você se colocar, né? Você coloca essa definição bem de forma neutra, mas você se posiciona porque você está querendo demonstrar o quê? Como que é que o governo e a grande corporação ela está construindo, né, esse significado da exploração, né, do lítio aí no Vale do Jequitinhonha. Então, assim, dentro das possibilidades da análise, do discurso, você encanta apenas um dos aspectos, que é saber como esse discurso está sendo construído. E, e aí, assim, fica, do ponto de vista de quem está lendo, que não conhece muito bem a realidade, como eu, né, é bem, bem distante, eu fico eu fico pensando assim, gente, desses discursos, mas quem é que é louco, né? De ir de encontro a contestar um projeto que está trazendo riqueza por meio de um desenvolvimento, por meio de geração de emprego e renda, né? Principalmente para uma população que é tão pobre, né? Que você deixa várias vezes claro isso, que o Vale do Jequitinhonha é conhecido, né? Por essa questão da pobreza, né? Que acima de tudo é verde, né? Assim, então, assim, quem é que é louco de se opor a isso? E aí você traz, né, que já existem, né, audiências públicas em que as pessoas estão discutindo, né? Então, eu acho que esse discurso de dizer, ó, a gente está apenas mostrando como é que está sendo construído e coloca lá a título de trabalhos futuros, né, sugestões de outras pesquisas, isso, né, de colocar como é que está, né? Como é que o discurso ele está se constituindo para resistir, né? Para contestar, para negociar, como é que é colocado o discurso aí dentro dessa perspectiva, né? Uma outra coisa, né, que eu percebi, né, assim,
na hora que você está discutindo lá sobre a mineração verde, né, você está falando do greenwash, né? É uma lavagem verde, é um marketing de lavagem, né? Você está chamando de um marketing, né, que está fazendo, Sim. mascarando, né, dando. Mas eu penso que o trabalho ficaria mais crítico se esse momento aí ele tivesse mais contextualizado, né? Assim, ó, como é que o lítio realmente, quais são os prejuízos ambientais, sociais que o lítio pode trazer, né? Então não fica claro, você apenas coloca que né, através de outras citações que essas organizações elas estão fazendo um marketing verde, né? Que na realidade não é nem marketing verde, é uma lavagem verde mesmo, né? Esse marketing, que muitas vezes o marketing verde ele pode apenas mascarar, e é isso que você está dizendo, está mascarando. Mas o que é que ele está mascarando? O que é que ele está querendo mascarar? Então, eu penso que o trabalho ficaria mais interessante você, nessa parte aí, você pudesse dizer isso. Mas ele já é interessante, adorei a ideia é muito boa, né, de trabalhar isso. E como você escolhe essas três palavras, assim? Eu vi aquela quantidade de palavras que você coloca lá e vi que outras aparecem até com mais frequência, mas você faz uma escolha, né? E aí, assim, eu até fiquei curiosa. Você diz que é em função do referencial teórico, né? Que você escolheu aquelas três perguntas, aquelas três palavras. Mas por quê? Assim, o que que tem naquele referencial teórico que, né, naquelas referências que lhe fez escolher daquelas três palavras. Então, eu acho que era essa a pergunta. E eu achei, assim, não é questionando, não, é porque eu achei que foi uma escolha muito acertada, né? Elas estão muito carregadas, né, de significados lá, né, de noções que já foram construídas, né, que tentam, né, solidificar ainda mais a compreensão daqueles termos para legitimar o que está se fazendo lá. Então, assim, foi muito mais, para mim, é muito mais uma curiosidade para saber o que que. Porque tem, ó, porque tem outras palavras com mais, né, mais ocorrência. E aí, outra coisa que eu fiquei curiosa é o correlacionamento das palavras. Foi o Atlas TI que fez, ou foi você que fez ou foi você que fez manualmente, né? Eu também fiquei curiosa com relação a essas questões. E parabéns pelo seu trabalho. Muito lindo. Obrigada, Adriana. Obrigada. Vou responder de trás para frente aqui, só para eu não esquecer. Mas a correlação das palavras não foi feita pelo Atlas TI. Eu não conheço essa ferramenta dentro do software, né? Mas foi manual mesmo. Por quê? A gente percebeu que, por exemplo, as palavras investimento, emprego, oportunidade, elas estavam sempre associadas à palavra desenvolvimento dentro das reportagens. Então, normalmente as reportagens ou as postagens que traziam a palavra desenvolvimento traziam consigo emprego, investimento, oportunidade, e aí a gente enxergou essa correlação. Por isso que não faria sentido, na análise, a gente analisar separadamente desenvolvimento de oportunidade ou desenvolvimento de investimento. E aí a gente teria que fazer, seria basicamente a mesma análise, né? Se a gente fosse separar, assim, a gente até cogitou quando estava escrevendo, né? De pegar todas as palavras, que aparecessem mais, mas poderia ficar repetitivo. Então a gente fez essa escolha de realmente organizá-las ali pela frequência com que elas apareceram e o quão relacionadas elas estavam. Então, por exemplo, o verde saiu muito sustentável, muito sustentabilidade, e aí a gente conseguiu associar essas palavras pela presença mesmo das mesmas palavras nos mesmos textos ali. Então, foi uma correlação que ela aconteceu de maneira manual. E também, acho que essa também responde a sua primeira pergunta, de por que a escolha dessas palavras, né? Desenvolvimento, esperança e verde.
porque elas meio que acabaram por resumir as demais palavras, elas estavam muito associadas ali, foi a forma que a gente conseguiu separar, e dividir essa análise dessa maneira. Mas eu acho que é basicamente isso, e eu agradeço as considerações, assim, eu acho realmente, até agora, quando eu estava organizando para me apresentar, eu falei, poxa vida, eu não coloquei aqui a data fim da coleta de dados, eu coloquei a data de início, mas foi a data que eu produzi o artigo, mas deveria estar explícito aqui a data que a gente finalizou essa coleta. Então, e também acho importante, né? Dentro do tópico de mineração verde, a gente também não trouxe no referencial um pouco do que é greenwashing, um pouco desse movimento e desse marketing verde. Eu acho que faltamos nisso aí, mas acho que até por uma questão de espaço também, de limitação de espaço, do limite de páginas e de palavras, a gente não conseguiu trazer aqui, mas é um ponto para a gente ficar atento nas próximas produções e talvez para a publicação também. Mas obrigada, Adriana. Você está mutada. Desculpa. Obrigada a você, Paula. Parabéns novamente pelo trabalho, né? E sucesso aí na sua dissertação, né? E para você também, Michele, sucesso aí nos seus empreendimentos aí, né? E aí a gente está encerrando. Nós fizemos 1 hora e meia, né, de sessão de apresentação. Somos poucos, mas fomos, né? Foi muito bom. Eu gostei muito e gostei muito da participação de vocês. Eu acho que foi bem, bem interessante. Espero que vocês tenham gostado e aprendido nessa sessão, né? Porque eu aprendi bastante. Alguém quer falar mais alguma coisa? É, professora, Tem só que lembrando, avaliar, né? Tem que isso. avaliar, né? Pronto. Aí eu enviei no chat para vocês o link, né, para vocês avaliarem a sessão. E é isso também, agradecer, parabenizar os trabalhos, gostei muito. São temas que, de alguma forma, também vão trazer muitas contribuições para o que eu venho estudando. Então, agradecer também a participação de vocês. Muito obrigada, então. E aí, encerramos o Ah, sessão. vamos tirar uma fotinha? Ora, Um print, né? Eu vou tirar aqui com o celular, porque o meu... Vamos lá? espera aí só um instante. Tá. Você quer que tire a print daqui ou você vai tirar pelo celular? Eu vou tirar pelo celular, mas se vocês quiserem tirar print também, Tá fica bom. melhor. Pode ir? 1, 2, 3 e... Outra. Aí. Deu, muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês também, viu? Obrigado. Até mais. Tchau. Foi um Bom prazer dia. conhecê-los. Obrigada. Prazer. Tchau. Prazer. Tchau, tchau.